Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 6h57. Repita. 6h57. Bom dia, você acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é sexta-feira, 23 de abril de 2021. Hoje é dia de São Jorge, dia mundial do livro e também dos direitos do autor, dia do escoteiro, dia nacional do choro. Vivemos o outono brasileiro em São José dos Campos. Faz frio agora, hein? Faz 12 graus. Ouça o Jornal da Manhã pela internet. Acesse Jovem Pan, sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone. Ainda estamos sem transmissão ao vivo pelo canal do YouTube para a reforma em nossos estúdios, mas em breve estaremos de volta. O Supremo Tribunal Federal decidiu ontem que os processos envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva serão transferidos de Curitiba para a Justiça Federal do Distrito Federal. Votaram nesse sentido os ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Dias Toffoli, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes. Os ministros Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski votaram pelo envio das ações penais para São Paulo. Já os ministros Nunes Marques, Marco Aurélio Melo e o presidente da Corte Luiz Fux defenderam que o caso de Lula ficasse em Curitiba. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Classificação do Plano São Paulo deve voltar a ser feita de forma regionalizada. Presidente Bolsonaro discursa na cúpula de líderes sobre o clima, organizada por Joe Biden, e promete reduzir emissões. Orla da Praia Massaguaçu desmorona após ressaca em Caraguatatuba. Estado de São Paulo supera a marca de 10 milhões de doses de vacinas aplicadas contra a Covid-19. Câmeras instaladas em São José dos Campos e Jacareí ajudam no combate ao crime. Pix vai permitir movimentação de auxílio emergencial e agendar pagamento. Etapa de Goiânia da Stock Car abre a temporada 2021 neste final de semana. Corinthians estreia na Sul-Americana com um empate diante do River Plate do Paraguai. Está no ar o Jornal da Manhã. 6h59. Repita. 6h59. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. 7h03. Repita. 7h03. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, sancionou ontem o texto que define o orçamento de 2021 após semanas de embates entre a equipe econômica e o legislativo. O chefe do executivo tinha até ontem para se posicionar sobre a peça que determina os gastos do governo federal neste ano, após a aprovação pelo Congresso no fim de março. A sanção foi possível graças à aprovação na véspera de mudanças na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, que permite a liberação de crédito extraordinário, ou seja, fora do teto de gastos para ações do governo no combate à pandemia do novo coronavírus. Incluindo o financiamento de programas para a preservação dos empregos e a liberação de linhas de crédito para micro e pequenos empresários. Segundo o Ministério da Economia, a aprovação permitirá nos próximos dias a destinação de 10 bilhões de reais ao benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda e 5 bilhões de reais para o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. O Supremo Tribunal Federal, STF, formou maioria na tarde de ontem pela manutenção da decisão da segunda turma, que declarou suspeito o ex-juiz federal Sérgio Moro pela conduta no caso do triplex do Guarujá, envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Votaram nesse sentido os ministros Gilmar Mendes, Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Carmen Lúcia e Rosa Weber. Foram vencidos os ministros Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso, que entenderam que o pedido de suspeição feito pela defesa do petista perdeu o objeto com a anulação das condenações no âmbito da Operação Lava Jato. Como efeito da decisão, todas as decisões de Moro no caso do triplex serão invalidadas, incluindo provas, depoimentos, recebimento de denúncia e audiências, por exemplo. A sessão foi encerrada após um bate-boca entre Mendes e Barroso.
Segundo o presidente da corte, o julgamento será retomado na quarta-feira com o voto do ministro Marco Aurélio Melo. Se eles lá não se entendem, imagine o pessoal aqui de fora, né? Afinal de contas, o Lula é candidato no que vem ou não é? Porque vai para o Supremo Tribunal Federal, é a primeira turma que julga, depois é para a segunda turma, depois vota primeira turma, depois vota pelo voto monocrático, depois é o relator, ou seja, ninguém se entende, infelizmente. Um consumidor procurou ontem o Procon São Paulo, afirmando ser o vencedor da Mega da Virada de 2020, cujo sorteio foi realizado em 31 de dezembro do ano passado. O órgão de defesa do consumidor afirmou que irá notificar a Caixa Econômica Federal para que a empresa confirme a identidade do apostador. Segundo as regras do concurso, os vencedores têm até 90 dias após a realização do sorteio para retirar o prêmio ou perdem a bolada. Na última Mega da Virada, um dos sortudos, contemplado com 162 milhões de reais, não se apresentou dentro do prazo e perdeu a bolada. O sortudo ou sortuda, que é da capital paulista e fez a aposta pela internet, entrou para a história como a pessoa que esqueceu o maior prêmio das loterias não retirado até hoje. O dinheiro vai para o FIES, o Fundo de Financiamento do Ensino Superior. No próximo domingo, o SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, realizará manutenção preventiva no sistema de água central. O serviço em Jacareí será executado entre o Jardim Liberdade e o Jardim Bela Vista, na estação de tratamento de água ETA Central. O abastecimento em grande parte da cidade poderá oscilar ou ser interrompido das 6 da manhã às 9 da noite. Visando amenizar o impacto na distribuição de água, será utilizado gerador. Em casos emergenciais, os munícipes poderão entrar em contato com o SAI por meio do telefone 0800 725 0330. Repita. 0800 725 0330. Agora é importante reservar água, porque realmente eu falo manutenção preventiva, e pode oscilar ou ser interrompido entre 6 da manhã e 9 da noite. Muitas vezes acontece que não volta nesse horário, né? Só no dia seguinte a coisa complica. Então, o pessoal tem que economizar água em Jacareí neste domingo. A pandemia de Covid-19 em São Paulo está sob relativo controle e eventuais novas flexibilizações das medidas de restrição para conter o coronavírus voltarão a levar em conta os indicadores da doença em cada região do estado, disse o governador João Dória. Segundo dados da Secretaria de Saúde Paulista, o estado vem registrando há 3 semanas queda na média diária de novas internações por Covid-19 e há 1 semana na média diária de novos casos. A média diária de novas mortes, entretanto, vem subindo, embora na última semana tenha registrado alta bem menor, de 0,6%. Com base nesses indicadores e também na taxa de ocupação de UTIs, a gestão flexibilizou o estado da chamada fase emergencial, a mais restritiva, para a fase vermelha, levemente mais branda, e agora para uma chamada fase de transição. Nesta etapa, inicialmente, o comércio dito não essencial, incluindo shopping centers, pode reabrir com 25% de ocupação entre 11 da manhã e 7 da noite. Cultos religiosos que estavam proibidos voltaram a acontecer. A partir deste fim de semana, restaurantes poderão reabrir no mesmo horário e também com limitação de 25% da ocupação, assim como outros serviços. O governador disse que a flexibilização está sendo monitorada pelo Centro de Contingência e que não há expectativa de que ela leve a uma piora nos indicadores da pandemia. Estamos apresentando o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. A hora 7:08. Repita. 7:08. O presidente Jair Bolsonaro prometeu ontem adotar medidas que reduzam as emissões de gases e pediu justa remuneração por serviços ambientais prestados pelos biomas brasileiros ao planeta. Bolsonaro deu as declarações ao discursar por vídeo na cúpula de líderes sobre o clima, organizada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Entre outros pontos, Bolsonaro disse no discurso que o Brasil se compromete a zerar até 2030 o desmatamento ilegal, reduzir as emissões de gases, buscar neutralidade climática até 2050, antecipando em 10 anos
e fortalecer os órgãos ambientais, duplicando recursos para fiscalização. Bolsonaro foi o 20º a discursar e o último entre os países do BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A ordem foi elaborada pelo governo americano. O presidente Joe Biden não acompanhou o discurso de Bolsonaro e pediu para sair antes da fala de Alberto Fernandes, presidente da Argentina, pois tinha outra reunião prevista na agenda. Um acidente com 2 carros e uma moto ontem na rodovia João Amaral Gurgel, a SP-103 em Caçapava, acabou matando um motociclista. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, os 3 veículos se envolveram em uma batida e um dos carros atravessou a rodovia e caiu no meio da mata que fica ao lado da pista. O motociclista ficou ferido gravemente e chegou a ser socorrido pelo SAMU até Caçapava, mas não resistiu e morreu. Estradas. Rodovia Presidente Dutra no trecho de São José dos Campos e Jacareí tem trânsito fluindo bem. Não há pontos de lentidão neste momento. Em Guarulhos, o motorista encontra lentidão na pista expressa, no quilômetro 209, sentido São Paulo, devido ao excesso de veículos. A chegada a São Paulo é tranquila neste momento. A rodovia Ayrton Senna apresenta trânsito fluindo bem em Guarulhos e na chegada a São Paulo. No corredor Ayrton Senna, Carvalho Pinto, no trecho do Vale do Paraíba, o trânsito é livre. Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão e sul de Minas, tem trânsito livre, neblina na chegada à cidade e sol em alguns pontos, como no quilômetro 26 e também 31. A Oswaldo Cruz, rodovia que liga Taubaté a Ubatuba, tem trânsito fluindo bem, mas apresenta neblina em vários pontos. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, apresenta trânsito livre e tempo nublado, tanto no trecho de Planalto quanto no trecho de Serra. Tem obras a partir do quilômetro 64 e pare e siga. Parece que chegou agora a neblina mesmo, né, Giovana? Senna, Charles, a coisa complicada. O pessoal tem que redobrar a atenção, principalmente no fim de semana agora, que todo mundo, logicamente, deu uma flexibilizada no plano São Paulo, a galera vai pra rua, infelizmente essa é a realidade, né? Não deveria ser assim, mas é. Então, claro, se vai sair de manhã, toma cuidado, porque vai ter neblina, então é importante o motorista seguir tranquilo e com a atenção redobrada para que evite acidentes. Você falou que o pessoal aproveita, né, para sair de casa e aproveita mesmo, o Clemente, no feriado, né, quarta-feira, mesmo estando muitos lugares fechados, eu vi muita gente, por exemplo, indo para Campos do Jordão, aproveitando o dia, né, o feriado e passeando em Campos do Jordão. E a região lá também, né, a estrada para Campos do Jordão tem muita neblina, chegada a Campos do Jordão, então realmente precisa muita atenção aí do motorista. Tem que fazer igual o Eloy Moreno, né, que volta segunda-feira, já vem hoje para a rádio, sai mais cedo para ver como é que tá a neblina na região, né, Eloy? Bom dia para você, viu, Eloy? Grande Eloy Moreno conosco aqui hoje, aqui na Rádio Jovem Pan também, acompanhando o Jornal Manhã, ele que está de férias e vem fazer uma visita pra gente. Que legal, hein? A hora. 7h12. Repita. 7h12. Com a ajuda de portais de segurança da Prefeitura de São José dos Campos, a Polícia Militar recuperou na última quarta-feira um carro que havia sido furtado no Bosque dos Eucaliptos. Os radares inteligentes indicaram que o veículo trafegou pelas avenidas Salinas, Benedito Bento e Dr. João Batista de Souza Soares, todas na Zona Sul, antes de entrar na Rua Corifeu de Azevedo Marques, no Jardim das Indústrias. Com estas informações, os policiais militares que estavam realizando patrulhamento conseguiram interceptar o carro quando ele estava entrando em um condomínio. Os 2 suspeitos foram detidos em flagrante por receptação de veículo e conduzidos ao distrito policial, onde ficaram à disposição das autoridades policiais e da justiça. Em Jacareí, um veículo foi apreendido no último dia 18 após a placa ter sido detectada pelas câmeras do COI, Centro de Operações Integradas, por apresentar pendências com a justiça. A Polícia Militar foi acionada e durante o patrulhamento localizou o veículo. Foi feita a busca pessoal e nada de ilícito foi encontrado. Mas em consulta via Copom, Centro de Operações da Polícia Militar, foi confirmado que o veículo tem queixa por apropriação indébita. O veículo foi apreendido e deixado à disposição da Justiça. Agora com as câmeras do COI em São José, em Jacareí, agora apreendendo os veículos, os carros que estão sendo furtados, roubados, enfim, né? Será que com isso as seguradoras vão diminuir o preço dos seguros? Porque está um absurdo de caro, né? Que agora com as câmeras ajudando aí na fiscalização e na apreensão de veículos roubados, deveria ser assim, né? Será que vai ser? Sempre foi caro, né? Sempre foi. Não vai baixar o preço? Claro que não, né? O
Ministério Público Federal denunciou o ex-ministro da Educação, Abraham Traub, por improbidade administrativa. Para isso, apontou uma série de afirmações dolosamente incorretas ou distorcidas sobre as universidades públicas brasileiras, feitas quando ele ainda chefiava a pasta. Para a procuradora Luciana Loureiro Oliveira, o Traub atentou contra princípios da administração pública, como os da moralidade, da honestidade e da lealdade às instituições. Segundo ela, as fake news foram proferidas com o claro propósito de desacreditar as instituições de ensino. A ação foi enviada à 3ª Vara Federal do Distrito Federal, a quem cabe decidir se o ex-ministro será réu. Em caso de abertura de processo e eventual condenação, o Weintraub pode ter seus direitos políticos suspensos, além de ser obrigado ao pagamento de multa. O imposto de importação de milho e soja está suspenso até o fim do ano. Medida é para tentar segurar o preço. A alíquota do imposto de importação de milho, soja, farelo e óleo de soja está zerada. A Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX, suspendeu a cobrança da taxa até 31 de dezembro de 2021. Como medida para tentar conter os preços internos destes produtos, que estão em alta mesmo diante de possíveis recordes na produção nacional desses grãos. Segundo informou o Ministério da Agricultura, em outubro do ano passado, a CAMEX já tinha autorizado a suspensão do imposto de importação para a soja até 15 de janeiro de 2021, e para o milho até 31 de março deste ano. Mesmo assim, os preços no mercado interno foram pressionados pela alta das cotações internacionais. Outros 2 fatores também têm contribuído para manter os preços elevados no mercado nacional: a forte demanda externa e a desvalorização do real frente ao dólar. Vale lembrar que, segundo as mais recentes estimativas da Conab, a safra atual do milho está estimada em 109 milhões de toneladas e a da soja em 135 milhões e 500 mil toneladas, números que são recordes. Da Rádio 2, Milena Abreu. Agora 7h17. Repita. 7h17. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h19. Repita. 7h19. O estado de São Paulo ultrapassou ontem a marca de 10 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas na população. Até as 9 da manhã de ontem já tinham sido aplicadas 10.026.656 doses. Foram 6.500.000 de primeira dose e 3.400.000 da segunda, número que equivale ao total de pessoas que já têm esquema vacinal completo. Os dados são do Vacinômetro, ferramenta digital que permite a qualquer pessoa acompanhar em tempo real o número de vacinados no estado. O cronograma de vacinação dos públicos alvo da campanha está disponível no site vacinajá.sp.gov.br. Verdade seja dita, ainda falta muita vacina. No Brasil inteiro, apenas 13% dos brasileiros foram vacinados, isso com a primeira dose. Na segunda dose, apenas 5%, ou seja, está muito longe, mas muito longe ainda do pessoal ser vacinado contra a Covid-19 no Brasil. A coisa anda muito devagar, infelizmente. A ressaca que atinge o mar do litoral norte tem causado estragos pela região. Nos últimos dias, o CPTEC-INPE havia alertado sobre a passagem de um ciclone subtropical que estaria atuando no litoral com muitas nuvens e chuvas. Além disso, o mar fica agitado com ondas entre 2 e 3 metros. Em Caraguatatuba, a força do mar acabou destruindo um trecho da orla da praia de Massaguaçu. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura.
Nesta sexta-feira, o litoral norte terá muitas nuvens e chuva fraca na região. No Vale do Paraíba, o dia será de pouca nebulosidade. As temperaturas estarão estáveis. Amanhã e domingo, os dias serão com pouca nebulosidade em toda a região. E as temperaturas máximas estarão em gradativa elevação. Em São José dos Campos e Jacareí, os termômetros devem marcar hoje máxima de 24 graus. E neste momento, a temperatura é de 12 graus. Frio, né? Agora 7h21. Repita. 7h21. O novo carregamento de ingrediente farmacêutico ativo, IFA, para a produção de vacinas contra a Covid-19 no Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos Biomanguinhos deve chegar da China amanhã. E com quantidade suficiente para garantir a entrega de imunizantes até 2 de junho, segundo projeção da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. A remessa do insumo será a 7ª das 14 previstas e terá o suficiente para produzir 9 milhões de doses. Esse volume se somará ao estoque de IFA para 7 milhões de doses que ainda restarão ao fim de abril, permitindo a produção de 16 milhões de doses até 12 de maio. E ontem, o Ministério da Saúde enviou mais um lote com 3 milhões e meio de doses de vacinas Covid-19 produzidas no Brasil com matéria-prima importada. De acordo com a pasta, 2.800.000 doses são da vacina da AstraZeneca Oxford, da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e 700.000 da Coronavac, do Instituto Butantan. As doses são destinadas à vacinação de idosos entre 60 e 69 anos e agentes das Forças de Segurança e Salvamento e Forças Armadas que atuam na linha de frente do combate à pandemia. O Pix vai permitir a movimentação do auxílio emergencial, serviço de cobrança e o agendamento de pagamentos em um sistema semelhante aos dos boletos. As mudanças na regulamentação foram anunciadas pelo Banco Central ontem e serão incorporadas gradualmente entre o fim deste mês e setembro. A primeira mudança a ser implementada é relacionada ao auxílio emergencial. A partir do próximo dia 30, os recursos recebidos pelo benefício poderão ser movimentados pelo Pix, algo que não era permitido até então. Agora 7h23. Repita. 7h23. E moeda digital poderá ser adotada por diversos bancos centrais, inclusive aqui no Brasil. Banco Central do Brasil está entre as instituições financeiras que estudam criar moedas digitais como as bitcoins. A ideia é ter medidas de valor como as moedas físicas que sirvam para todo tipo de pagamento de produtos e serviços, inclusive investimentos. O crescimento das criptomoedas, o dinheiro virtual utilizado em plataformas de vendas de alguns produtos ou em programas de milhagem, acendeu o alerta. As instituições nacionais querem evitar que as moedas independentes invadam o cenário financeiro e ocupem a fatia gerenciada pelos bancos. A preocupação reside numa eventual perda do controle de mercado, numa situação de instabilidade em que não poderão intervir para evitar desastres econômicos. Tem ainda a possibilidade de substituir o papel moeda e as moedas metálicas com baixíssimo custo. Segundo o comentarista econômico do Estadão, Celso Ming, os bancos centrais da China, Suécia, do Uruguai, das Bahamas e do Caribe Oriental têm projetos piloto para a emissão de moedas digitais. E o Brasil prometeu anunciar em breve novidades sobre a criação da moeda digital nacional. Da Rádio 2, Bernadette Druzian. 7h24. Repita. 7h24. Em uma luta contra o tempo, a Marinha da Indonésia continua com as buscas para tentar encontrar o submarino que desapareceu com 53 pessoas a bordo. As reservas de oxigênio do submarino durante uma queda de energia são de 72 horas, informou o comandante do Estado-Maior da Marinha Indonésia, Yudo Margono. O submarino perdeu contato com a Marinha do país enquanto realizava manobras de treinamento nas águas ao norte da ilha de Bali, após receber autorização para submergir. Como
Romonavio solicitou autorização por volta das 4 da tarde de terça-feira, horário de Brasília. As reservas de oxigênio podem se esgotar às 4 da tarde de hoje. O submarino pesa 1.395 toneladas e foi construído na Alemanha em 1977. Ele foi incorporado à frota indonésia em 1981 e passou por uma reforma de 2 anos na Coreia do Sul, que foi concluída em 2012. Equipes de resgate encontraram um vazamento de óleo perto do local onde o submarino perdeu contato. É nessa área que as buscas se concentram. A mancha de óleo pode sinalizar danos ao tanque do submarino, mas também pode ser uma forma de enviar uma mensagem de socorro. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, anunciou a intenção de testar um novo modelo de avaliação das instituições de educação superior, cujas estruturas e funcionamento passarão a ser examinados remotamente. Em nota, a autarquia vinculada ao Ministério da Educação informou que a avaliação externa virtual in loco passará a ser feita integralmente online, com o objetivo de melhorar o processo de avaliação do ensino superior brasileiro. Segundo o INEP, a proposta já foi apresentada ao Conselho Nacional de Avaliação da Educação Superior, ao Conselho Nacional de Educação e às associações representativas das instituições. O início da avaliação virtual in loco está previsto para a próxima segunda-feira e a proposta do INEP é começar visitando 11 instituições, número que a autarquia garante incrementar gradualmente mês a mês até atingir a meta de 5.000 visitas no final de outubro de 2021. Neste primeiro momento, a avaliação externa remota online não atenderá a todos os cursos. Medicina, odontologia, enfermagem, psicologia, por exemplo, vão continuar sendo examinados presencialmente. Agora 7h28. Repita. 7h28. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h30. Repita. 7h30. E a partir de amanhã, todas as unidades do Poupa Tempo serão reabertas para a realização de serviços de forma presencial. A medida faz parte das iniciativas da fase de transição do Plano São Paulo e será adotada seguindo todos os protocolos sanitários com capacidade reduzida de atendimento e agendamento prévio de data e horário. A abertura da grade online para agendamento ficará disponível a partir de hoje. Prioridade na fila de votações. A criação de um novo marco postal deve abrir as portas para a privatização dos Correios. A Câmara aprovou um requerimento de urgência para passar os projetos na frente da pauta do plenário. A proposta de privatização dos Correios foi entregue pessoalmente pelo presidente Jair Bolsonaro ao presidente da Casa, deputado Arthur Lira, do PP, no fim de fevereiro. A intenção do governo é vender o controle acionário da estatal, mas não decidiu se manterá alguma participação na empresa. Para isso, é necessário aprovar até agosto proposta do Executivo para que empresas privadas possam prestar serviços até agora exclusivo dos Correios. Os Correios estão na previsão de leilão em 2022. E vamos agora aos indicadores econômicos. A Bolsa de Nova York fechou em baixa ontem, preocupada com os rumores de que o governo americano irá aumentar o imposto sobre os ganhos de capital para os mais ricos. O Dow Jones e o Nasdaq caíram 0,94% a 33.815 pontos e 13.818 pontos, respectivamente. Euro fechou cotado a R$ 6,65, teve queda de 1,89%. No Brasil, o Ibovespa fechou ontem em queda de 0,58% a 119.371 pontos. No dia limite para a sanção pelo presidente Jair Bolsonaro do orçamento de 2021, o dólar caiu 1,73% a R$ 5,45. E vamos à boa notícia. Com a escalada da fome e da pobreza por causa da pandemia do coronavírus, 10 shopping centers da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, a RM Vale, lançaram ontem a campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis, #Eu Me Importo.
Todos os itens serão destinados a entidades sociais da região, por meio dos fundos sociais de solidariedade dos municípios participantes. Integram a iniciativa o Jacareí Shopping, em Jacareí, Center Valley Shopping, Colinas Shopping, Shopping Jardim Oriente e Vale Sul Shopping, em São José dos Campos, Taubaté Shopping e Via Vale Garden Shopping em Taubaté, Shopping Pátio em Pinda, Shopping Pátio Pinda em Pindamonhangaba, Buriti Shopping Guará em Guaratinguetá e o Eco Vale Shopping em Lorena. Os centros de compras terão pontos de coleta para receber alimentos não perecíveis como arroz, feijão, leite em pó, óleo, açúcar, sal, farinha e enlatados. Para mais informações sobre a campanha ou pontos de arrecadação, basta entrar em contato com os shopping centers participantes do hashtag Eu Me Importo pelos seus canais de comunicação oficiais. 7h33. Repita. 7h33. Anticorpos da Covid-19 são encontrados no leite materno de mães vacinadas. Anticorpos produzidos pelo organismo após a aplicação da vacina contra a Covid-19 podem passar da mãe para o bebê. E estudos divulgados nos últimos dias apontam que as crianças recebem a proteção por meio do leite materno. Mas ainda são necessárias mais pesquisas para comprovar se os bebês realmente ganham imunidade contra o vírus e quanto tempo ela duraria. Uma das pesquisas foi realizada no fim de março nos Estados Unidos, com 131 mulheres em idade reprodutiva, entre elas gestantes e lactantes. As participantes receberam 2 doses de vacinas contra a Covid-19 e o monitoramento apontou a presença de anticorpos no cordão umbilical e no leite materno. Os pesquisadores também compararam dados de mulheres infectadas com outras que tinham recebido a vacina e constataram que as imunizadas tinham uma quantidade mais alta de anticorpos. Da Rádio 2, siga Eichmeier. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, 7h35. Repita. 7h35. O Ministério da Educação, MEC, afirmou ontem que irá apurar eventuais equívocos nos cálculos de repasse do Fundeb, o fundo que financia a educação básica. Na última terça-feira, a Confederação Nacional dos Municípios encaminhou um ofício ao ministro da Educação, Milton Ribeiro, relatando o sumiço de ao menos 1.400.000 alunos dos cálculos feitos para repassar recursos às escolas, pré-escolas e creches. A entidade afirma que os números de alunos do Fundeb não batem com o total de matrículas apontadas no Censo Escolar 2020. Com isso, as cidades não estariam recebendo os valores mínimos previstos na legislação. Em 2019, a cada R$10 investidos na educação básica, cerca de R$6,50 eram do Fundeb. A Confederação Nacional dos Municípios enviou o ofício após receber inúmeros questionamentos das prefeituras. O MEC informou que, caso sejam constatadas irregularidades, os recursos serão repostos. Os organizadores dos Jogos Olímpicos de Tóquio anunciaram ontem o primeiro caso de Covid-19 detectado durante o revezamento da tocha olímpica. O homem que participou no revezamento na ilha de Shikoku, no oeste do país, testou positivo, afirmou o comitê organizador, que não divulgou a identidade do paciente. O comitê se comprometeu a trabalhar com as autoridades médicas para adotar as precauções necessárias e organizar um revezamento da tocha seguro. Os Jogos Olímpicos, que deveriam ter acontecido em 2020, foram adiados por um ano. Tem a cerimônia de abertura programada para 23 de julho. Este é o primeiro caso registrado no revezamento da tocha olímpica, que em algumas etapas teve a presença do público vetada pelo temor de propagação do vírus. 7h37. Repita. 7h37. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000.
E nossos estúdios estão em reforma e por isso não estamos transmitindo as imagens pelo nosso canal no YouTube pelos próximos dias, mas todo o áudio será disponibilizado no nosso canal, somente o áudio. Tudo para trazer a Panflix para São José dos Campos, o serviço de streaming de graça da Jovem Pan com conteúdo exclusivo para a região do Vale do Paraíba. Mas você pode continuar acompanhando o Jornal da Manhã pela internet, através do nosso site jovempansjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone. 7h40, repita. 7h40. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. E o Corinthians mostrou pouca inspiração mais uma vez e não saiu do empate por 0-0 com o River Plate do Paraguai na noite de ontem em Assunção pela primeira rodada do grupo e da Copa Sul-Americana. Mesmo dominando as ações durante boa parte do duelo, o Timão mostrou muitos erros no ataque e falhas na defesa, que quase custaram caro contra o lanterna do Campeonato Paraguaio. O Corinthians levou uma bola no travessão no segundo tempo e teve sua melhor chance com o Luan, numa das poucas trocas de passes estabelecidas pelo ataque. Como seria o resultado se fosse com o River Plate da Argentina, hein? Alguém tem noção disso ou não? Pelo amor de Deus, hein? O RB Bragantino voltou a disputar uma competição internacional ontem, após 25 anos. E o retorno foi com vitória. Na estreia na Copa Sul-Americana, o Massa Bruta venceu o Tolima da Colômbia por 2-1 no estádio Nabia Bichedid, em Bragança Paulista. Com essa vitória, o Bragantino divide a liderança do Grupo G com Emelec do Equador, ambos com 3 pontos. Fred não se cansa de fazer história vestindo a camisa do Fluminense. Ao marcar o gol de empate do tricolor no 1-1 contra o River Plate na noite de ontem no Maracanã, o centroavante chegou a 19 gols na Libertadores e se tornou o 5º maior goleador brasileiro da competição. Após a partida, a Conmebol fez uma homenagem ao atacante nas redes sociais. Com o gol, Fred se iguala a Guilherme e Ricardo Oliveira, ambos com 19. O maior goleador é Luizão, com 29 gols. O Palmeiras voltou a treinar na academia de futebol na tarde de ontem, um dia após vencer o Universitário no Peru, na primeira rodada do Grupo A da Libertadores. Em campo, 2 novidades importantes para o técnico Abel Ferreira: os retornos do meio-campistas Zé Rafael e Gabriel Menino. A dupla foi ausência na viagem para Lima por causa de problemas físicos e ontem treinou sem restrições. O Palmeiras se prepara para enfrentar o Guarani em jogo que será disputado hoje em Campinas, às 8 da noite, pelo Campeonato Paulista. O São Paulo se representou ontem após a vitória por 3-0 sobre o Sporting Cristal no Peru em sua estreia na Copa Libertadores. Agora, com foco voltado para o Paulistão, o time comandado por Hernan Crespo se prepara para encarar uma nova maratona de jogos neste fim de semana. O tricolor recebe o Santo André hoje às 8 da noite no Morumbi pela 6ª rodada do estadual. Depois, no domingo, viaja até Itu para enfrentar o Ituano às 10h15 da noite. O Santos volta a campo hoje às 10h15 da noite para enfrentar o Novo Horizontino pela 7ª rodada do Campeonato Paulista. Em Novo Horizonte, o Peixe precisará encerrar uma sequência ruim contra o time do interior para vencer. Nas últimas 3 vezes em que as duas equipes se enfrentaram, o Novo Horizontino levou a melhor. Atualmente, o Santos é o primeiro colocado do Grupo D do estadual, com 9 pontos conquistados após 7 jogos disputados. A Conmebol anunciou ontem que a chegada do lote de 50 mil doses de vacina contra a Covid-19 está prevista para a próxima quarta-feira, dia 28, no Uruguai. O imunizante foi doado à entidade pela farmacêutica chinesa Sinovac Biotech. Em nota oficial, a Conmebol afirmou que os responsáveis pela direção jurídica e médica de cada associação nacional já se reuniram virtualmente com a entidade para finalizar os detalhes legais, organizacionais e logísticos da vacinação para o futebol sul-americano. A prioridade da Conmebol é vacinar as equipes que vão disputar a Copa América deste ano, que será realizada na Argentina e na Colômbia, e as que participam de torneios internacionais da entidade, como a Libertadores e a Copa Sul-Americana. Depois, as doses serão distribuídas entre os times masculinos e femininos da primeira divisão de cada país. E
E neste final de semana, a Stock Car abre a temporada de 2021 em Goiânia. Após tentar realizar a primeira etapa no final do mês passado, a principal categoria do automobilismo nacional conseguiu viabilizar a realização do evento na capital goiana. A etapa marca as estreias de Felipe Massa e de Tony Canaan na categoria, sendo 2 dos principais destaques do grid de 2021, no que promete ser uma temporada bastante disputada. Neste final de semana haverá também a introdução do novo modelo de etapa, com as 2 corridas sendo realizadas em sequência, sem a pausa no grid de largada. E o São José Futebol Feminino conquistou na tarde de ontem a primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série A1. As meninas da Águia venceram Minas Brasília por 1-0 em Ceilândia. O gol foi marcado pela atacante Joyce aos 4 minutos do primeiro tempo. O resultado reabilita o time joseense, que perdeu domingo passado para o Avaí por 1-0 na estreia da competição. O terceiro compromisso da equipe no Brasileiro será no domingo contra o São Paulo, às 8 da noite, no estádio Martins Pereira. Agora 7h46. Repita. 7h46. Jornal da Manhã. Radares. Radares posicionados hoje em São José dos Campos, na Avenida São José, no Jardim Bela Vista, Avenida Princesa Isabel, em Santana, Rua José Guilherme de Almeida, no Jardim Satélite, e nessas 3 vias a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. Haverá radar também na Avenida Uberaba, no Jardim Ismênia, onde a velocidade máxima é de 50 km por hora. Programação do Fumacê em São José dos Campos para hoje, região leste. E os bairros são Jardim Diamante, Vista Verde, Condomínio Floresta, Martins Guimarães, Chácaras Eucaliptos, Vila Ester, Vila Tesouro, Vila Patrícia, Jardim Valparaíba, Jardim Copacabana, Jardim Brasília, Jardim Olímpia, Jardim Universo, Jardim São Jorge, Vila Tatetuba e Parque das Américas, e também o residencial Intervale. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, no trecho de São José dos Campos, tem lentidão no quilômetro 138, pista expressa, e 144, marginal. Em Guarulhos, motorista encontra lentidão na pista expressa no quilômetro 209, sentido São Paulo, devido ao excesso de veículos. No quilômetro 223, também tem lentidão. Tá complicado ali, viu? A chegada a São Paulo é tranquila neste momento. A rodovia Ayrton Senna apresenta trânsito fluindo bem em Guarulhos e na chegada a São Paulo. No corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto, no trecho do Vale do Paraíba, o trânsito é livre. Rodovia que dá acesso a Campos do Jordão, a Floriano Rodrigues Pinheiro, ela tem, e também sul de Minas, tem trânsito livre, neblina na chegada à cidade e sol em alguns pontos, como no quilômetro 26 e também 31. A Oswaldo Cruz, rodovia que liga Taubaté ao Ubatuba, tem trânsito fluindo bem, mas apresenta neblina em vários pontos. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, apresenta trânsito livre e tempo nublado, tanto no trecho de Planalto quanto no trecho de Serra. Tem obras a partir do quilômetro 64 e pare e siga. 7h48. Repita. 7h48. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h51. Repita. 7h51. E vamos às reclamações ouvintes pelo nosso WhatsApp, que é o 99707-7791, repetindo, 99707-7791. Charles? O Paulo Vitor de São José dos Campos, ele diz aqui que é produtor rural na região de São José dos Campos e pede medidas para melhorar a segurança rural em nossa região. Caminhar, né, Giovanni, para o setor agora. A prefeitura tem um setor agora que acompanha a vida rural também, é importante isso, né? Sim, São José é uma região que tem respeito aos ruralistas, porque realmente eles são responsáveis por tudo que vem à nossa mesa. E essa é a realidade, não adianta querer ir contra que todo produto, muitas vezes industrializado, passa pelo campo, né? E São José tem bastante gente trabalhando nessa área, tem uma área rural extensa, né? Vamos encaminhar assim para a prefeitura e pedir ajuda aí. E que bom que seja assim, né? Sempre, né?
Um ouvinte de São José dos Campos reclama da defensa metálica que está sendo colocada na Estrada Velha Rio-São Paulo, depois do condomínio de empresas. O trabalho é importante e vai evitar acidentes, já que os motoristas não respeitam a velocidade. Mas, como a região é muito escura e não há sinalização, o motorista não enxerga o guarda-reio. Deixa eu entender, colocaram um guarda-reio e não tem iluminação para motorista, nada? Não tem, Clemente. E justamente nesta região... faixas refletivas, né? Passei por lá hoje e justamente nessa região as lâmpadas estão todas queimadas. Todas queimadas. Então, Giovana, vou colocar isso importante, que ontem, o prefeito esteve aqui ontem, vou ter cobrado dele ontem, né? Mas vamos falar aqui agora, né? Então, o pessoal está fazendo... Estrada Velha, Rio-São Paulo. Isso, depois do condomínio ali de empresas, né? Que Eldorado ali? Isso, exato. Próximo da segunda portaria. Entendi. É uma região bem complicada ali, os motoristas pisam no acelerador de verdade naquela região, uma descida, né? E agora com neblina e sem as pessoas, escuro o local, e sem o guarda-reio com sinalização. Precisa sinalizar melhor urgente, ali o guarda-reio, né? urgente. E o guarda-reio fica bem na curva, né? Bem na curva. Bem na curva, né? Bem na curva. Agora, será que é da mobilidade urbana isso? Deve ser, né? Eu acredito que sim, pelo menos me parece que é a Urban que estava realizando esse serviço ali, então nós vamos encaminhar para a Prefeitura de São José dos Campos e pedir aí, né, uma ajuda. Então é Urban e também mobilidade urbana, tá dado o recado, vamos lá. E o Milton de Jacareí, ele enviou um áudio que ele reclama do fechamento de uma rua, vamos ouvi-lo. Um probleminha que está acontecendo em Jacareí, que eu não sei se alguém já denunciou aí, mas é a questão do fechamento aqui da rua Cris Santana. Faz quase um mês que a prefeitura fechou essa rua para o trânsito, obrigando quem vem de São João, por exemplo, você tira do mercado, tem que ir lá na Mar-Lago, dar volta lá no Parque dos Trilhos para voltar no mercado. Quer dizer, a pessoa vem de lá, obrigada a andar quase 1 quilômetro para retornar no mercado. E não tem justificativa nenhuma, né, para fechar a rua. Não tem nada aqui, não tem construção, não tem nada fazendo. Simplesmente estão fechando, entendeu? E isso dificulta pra caramba as pessoas que querem descer pra cá na rua do mercado. E nesse ponto o Milton tem toda a razão, realmente é verdade. Você pega ali Alfredo Schurg, desce ali, virar à esquerda, ali em frente à praça ali do Riachuelo, ali para virar à esquerda, você não consegue, está fechada, você é obrigado a descer tudinho, a Praça Conde Fronten, são vários semáforos, enfim, né? Demora e é longe, portanto, faz uma volta tremenda. Então é assunto para o secretário da Mobilidade Urbana de Jacareí, o Edinho Guedes, para resolver isso aí, porque realmente atrapalha e muitos motoristas em Jacareí. E nesse sentido, por que fechar a Cris Santana? É tão fácil, uma rua é estreita, tudo bem e tal, mas motoristas andam com cautela, ali dificilmente você vê falar em acidente, não sei por que fecha aquela rua. Justamente por ser estreita, o pessoal acaba respeitando mais, né? Anda mais devagar, né? E o Milton falou, né? Aparentemente não há nenhum motivo para fechar essa rua, né? Então vamos encaminhar sim para a Prefeitura de Jacareí e pedir um retorno. E você também pode enviar a sua reclamação aqui para o WhatsApp do Jornal da Manhã, que é o 99707-7791. Repetindo? 12-99707-7791. E todas as reclamações, mesmo que não apresentadas aqui no ar, serão encaminhadas aos respectivos destinatários. Hora 7h55. Repita. 7h55. Em uma decisão histórica, a Câmara de Deputados do Chile aprovou o projeto de morte digna e cuidados paliativos, nome adotado para a legalização da eutanásia no país. O texto, que desde 2014 esperava pela avaliação do Legislativo, recebeu 82 votos a favor, 58 contra e uma abstenção. Para se tornar lei, o projeto deve ser analisado pelo Senado, que ainda não determinou uma data para o debate. Mesmo sendo um dos países mais conservadores da América Latina, a eutanásia tem amplo apoio popular no Chile. Uma pesquisa feita pelo Conselho Médico do país, apenas com os profissionais da saúde, indica que 77% dos entrevistados estão a favor da prática em pacientes com sofrimento intolerável ou com doença incurável. Apenas 7 países permitem a eutanásia atualmente. O primeiro a aprová-la foi a Holanda, em 2002, e o mais recente é a Espanha, em março deste ano. As obras de ligação entre as ruas Adolfo Gol, Jardim Morumbi e Francisco Rosa Marques no Parque Residencial União, na região sul de São José dos Campos, seguem dentro da programação e com novas etapas em execução. Atualmente está em andamento a concretagem de calçada e sarjeta em um dos lados da pista e no outro a etapa de demolição de um muro. Na sequência será iniciado o nivelamento da via, com aterro para a execução de pavimentação. Além de melhorar os deslocamentos de quem vive ou passa pela região, a obra
irá permitir um acesso mais fácil para a Estrada Velha, Chacras Reunidas e Avenida Bacabal. Atualmente, os moradores utilizam uma pequena viela para fazer a passagem de uma rua para outra a pé, de bicicleta ou moto. Com a obra, será feito o alargamento do trecho para uma nova via, permitindo a passagem de veículos e pedestres com segurança. Agora 7h57. Repita. 7h57. Muito bem, vamos agora ao destaque final. O deputado federal Darcy de Matos acredita que a proposta da emenda da Constituição, a PEC da reforma administrativa, deve ser aprovada ainda no primeiro semestre de 2021. Relator do texto na Câmara dos Deputados, o parlamentar defende a medida como necessária e indispensável para o país. Fazemos as reformas neste ano ou não fazemos mais. Ano que vem é ano de eleição e temos um cenário favorável para a reforma administrativa, que é o alinhamento das duas casas com a agenda do governo. Mais do que isso, temos sabidamente da Câmara 350 votos liberais que querem as reformas, e isso já foi demonstrado na reforma da Previdência. E outro cenário importante é que estamos no caos do serviço público no Brasil. Estados e municípios já não sobra nenhum percentual para investir. A máquina consome tudo. Estados e municípios estão atrasando os salários. Portanto, é o momento para fazer a reforma, disse ontem em entrevista ao Jornal da Manhã da Jovem Pan. Para Darcy de Matos, é possível aprovar as reformas estruturantes ainda este ano, o que também inclui a proposta tributária. A expectativa do deputado é que as audiências públicas para discutir as mudanças e os impactos do texto no serviço público comecem na próxima semana, com a abertura dos debates com a presença do ministro da Economia, Paulo Guedes. Segundo o deputado, diferente do que é dito pela oposição, a reforma administrativa não vai alterar direitos adquiridos, mas sim promover um corte radical em novas contratações. Só farão concursos públicos para carreiras de Estado, servidor público que tem poder de polícia. Os demais serão concursados, mas não terão progressões automáticas e não terão estabilidade, disse, pontuando a necessidade de modernizar os serviços. Vamos promover quem produz e punir quem não produz. Isso é meritocracia. Vamos aprovar com certeza absoluta, finalizou. Notícia. 8 horas. Repita. 8 horas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230.